O que a gente quer fazer agora, então, na verdade, não é propriamente um tópico, isso é uma complementação da própria definição de derivada, né? Isso está vindo separado para a gente não ter que fazer um vídeo muito grande, mas a gente quer interpretar a derivada num gráfico. A gente tinha visto duas definições equivalentes. A primeira era dizer que existia uma aproximação com essas condições, e a segunda era dizer que existia esse limite, que são coisas absolutamente equivalentes. Se o limite existir, é possível aproximar. Se for possível aproximar, o limite existe. O que é importante agora é a gente analisar essa razão aqui, né? Porque o limite dessa razão é que vai nos dar a derivada. Então, vamos olhar o seguinte. Em cima, você vai ter f de x menos f de x0, que é esse tamanho que a gente reproduziu aqui. Embaixo, você tem a diferença entre x e x0. É esse tamanho que a gente reproduziu aqui. Quando você divide um pelo outro desse jeito, você obtém o quê? A inclinação dessa reta, ou desse pedaço de reta, vamos dizer. E o que é esse pedaço de reta? É a corda do arco de gráfico que une esses dois pontos. Então, essencialmente, essa razão, cujo limite representa a derivada, mede a inclinação dessa corda, que é a corda de um arco de gráfico, né? Então, ela é a inclinação da corda, e a pergunta que a gente tem que se fazer agora é: o que acontece com esta corda e com a inclinação dela, portanto, quando x tende a x0? Porque quando a gente tiver essa resposta, a gente vai saber interpretar a derivada. Vamos imaginar que eu tenho o meu ponto x0 aqui, eu tenho um x que vai tender para x0. Nesse momento, a derivada está medindo a inclinação dessa corda. Quando eu movo x para mais perto de x0, eu tenho a inclinação dessa corda. Se eu mover mais um pouco, eu tenho esta corda. E à medida que eu me aproximo aqui de x0, a minha corda vai tender para tangente ao gráfico de f nesse ponto. Então, a gente tem que, quando o x tende a x0, a derivada, né, vai aparecer um número que é a derivada, que mede a inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0, f de x0. Essa inclinação, a gente sabe, a medida dessa inclinação é o coeficiente angular da reta tangente. Tá? Então, a gente tem, de novo, derivada no ponto. É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. Agora, qual é a equação da reta tangente, tá? Vamos procurar ela. A gente sabe que é dessa forma. Se ela tem coeficiente angular f' de x0, então ela é y igual a f' de x0, x, mais um b. Além disso, se ela é tangente no ponto, ela contém o ponto. Então, a gente substitui esse ponto na equação para calcular b, substitui o b, rearruma e olha quem apareceu. Aquele polinômio que a gente usou para aproximar f é a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Gente, estou falando devagar porque é importante, acostuma a gente a falar. A reta tangente é tangente em algum ponto do gráfico ao gráfico, tá? É tangente a alguma coisa em algum ponto, ok?
E a gente insiste de novo. Aquela aproximação era função. Que função é esse p de x? O gráfico é a reta tangente. Mais erro, tá? Então, essencialmente, se a derivada existir, existe uma reta tangente no ponto. Bom, e a gente pode se perguntar, né, sob o ponto de vista geométrico, quando é que a derivada não existe? Bom, a gente já viu que onde ela existe, a função é contínua. Portanto, nos pontos de descontinuidade, a derivada não existe. E a gente pode dizer isso do jeito mais clássico que é: se f tem derivada em x0, então f é contínua em x0. Bom, e será que onde ela é contínua, a derivada pode não existir? Essencialmente não vai existir se você não consegue achar uma tangente. O módulo é o caso clássico. Você tem aqui, se eu olhar por esse lado, eu tenho uma tangente. Se eu olhar por esse lado, eu tenho outra tangente. Qualquer bico desse tipo, nesse ponto x aqui, ou nesse aqui no zero, no caso, a derivada não vai existir. Só olhando o gráfico, a gente consegue saber um monte de coisa sobre a derivada. Vamos olhar, por exemplo, para essa função, tá? Qual será o sinal da derivada aqui? Bom, eu estou vendo, eu tenho uma reta tangente que tem um coeficiente angular positivo. Então, eu tenho uma derivada positiva nesse ponto. Vamos arranjar outro ponto. Olhei para cá. Eu tenho uma reta tangente que é positiva. E mais, se eu voltar, vamos botar rastro aqui, ó. Se eu colocar nesse ponto e nesse ponto, a derivada aumentou ou diminuiu? O coeficiente angular aumentou. Então, a derivada aumentou. Repara que ela aumenta e chega aqui, eu tenho uma derivada, você vê que a tangente aqui vai ser bem paralela ao eixo x. Então, nesse ponto, eu vou ter uma derivada zero. Eu posso andar um pouquinho mais para cá, e agora eu tenho um coeficiente angular negativo. Posso andar um pouquinho mais para cá, e eu tenho outro coeficiente angular negativo maior do que esse aqui. Presta atenção, cuidado quando analisar sinal de coeficiente angular de lado negativo, tá? Essa ideia de você analisar sinal de derivada, ver como ela se comporta, a gente está explorando bastante na lista de exercícios. Mas a ideia essencialmente é essa: você olha para a tangente e vê o que está acontecendo. Coeficiente angular é positivo, é negativo. Quando eu caminho com x aqui, ele aumenta, diminui, ele é zero nesse ponto? É essa a ideia. Bom, e se o gráfico for, por exemplo, uma reta? Aí é melhor ainda, porque a reta, quem é a reta tangente em qualquer ponto aqui? É a própria reta, né? Então, quem vai ser a derivada em cada ponto aqui? Vai ser exatamente o coeficiente angular desta reta. Em todos os pontos vai dar o mesmo valor. Bom, para concluir um pouco essa parte, né, mais introdutória de interpretação geométrica, aqui eu coloquei alguns comentários que não são diretamente ligados à interpretação geométrica. Tem a ver com notação, nomenclatura, tá? As notações mais comuns são essa que a gente vem usando, f' de x0, df dx em x0 é muito comum, e não tão comum, às vezes, principalmente em aplicação física, você coloca um pontinho aqui em cima da função, esse pontinho aqui, para indicar a derivação. Em termos de nomenclatura, você pode dizer que isso é a derivada de f em x0 ou diferencial de f em x0. E essa razão aqui, que a gente trabalhou o tempo todo, esse quociente, que essencialmente ele te dá variação de f
sobre variação de x, às vezes é escrita desse jeito. Pensa que x faz um h como se fosse esse tamanho. Então, o teu x é um x0 mais h, quando h é positivo, e quando h for negativo, você tem x0 mais h para o lado de cá. Então, o f de x fica f de x0 mais h, o f de x0 fica quieto, e você divide pela diferença entre x e x0, que é h. Essas duas formas de escrever são muito frequentes. Bom, a gente conclui aqui essa parte de interpretação geométrica. Tem que fazer, fica faltando para a parte introdutória a interpretação física, e depois a gente parte para as contas e começa a calcular a derivada.